O Santo do Dia, solenidade de Nossa Senhora do Rosário e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de outubro. A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacretas, eremitas dos primeiros séculos do cristianismo usaram pedrinhas para contar o número de orações vocais. Dessa forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos, dispensando da recitação saltério pela pouca familiaridade com o latim, completavam suas práticas de piedade com a recitação do Pai Nosso para contagem. Doutor da Igreja, São Beda, chamado de Venerável no século VII, no ano de 600, havia sugerido a adoração de vários grãos enfiados em barbante. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos. Porém, no ano de 1214, no século XIII, a Santa Igreja estabeleceu a forma, método que hoje usado. Antes a Ave Maria não era como agora, nem mesmo os mistérios contemplativos, entre outros ingredientes da oração. A sua origem se deu com a revelação divina de Nossa Senhora do Rosário a São Domingo Gusmão, fundador dos Domicianos, para meio das citações referidas da bem-aventurado Alaudo de Rouchy, em um seu livro de Dignitas Praeterea, São Luís Maria Christosis Monfort relata a origem do Rosário. A tradição espiritual conta com a revelação de São Domingo, se preocupava em converter os albigenses, também conhecidos como cátaros, que eram um grupo de hereges de caráter agnóstico e maniqueístas, sendo até mesmo protegida por bispos nobres da época. Essa doutrina negava a existência em um único Deus e negava a divindade de Jesus. Direcionovia a salvação através dos conhecimentos. Essa realidade entraram em choque com o catolicismo. Deste modo, santos procuravam converter heréticos e enfrentaram grande resistência. Certa vez, procurou retirar-se em uma floresta para rezar, e ali recebeu a orientação de Nossa Senhora do Rosário. Querido Domingos, você sabe de que a arma Santíssima Trindade, que usam para mudar o rumo, e a principal peça de combate tem sido com saltério angélico, que é a pedra fundamental do nosso testamento. Quero que alcance essas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu saltério. A partir dessa citação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário, ou como foi dito em revelação, saltério angélico, assim expressa por naquela época, pouco apesar eram alfabetizados, não conheciam as Sagradas Escrituras. Por outro lado, os monges costumavam recitar em orações os 150 salmos, rezando-se a liturgia das horas. Deste modo, os cristãos poderiam imitar a oração próxima dos mistérios de Deus recitado, as 150 Ave Marias, conhecida como a saudação angélica, já que foi dita pelo anjo
revelada nas Escrituras. Assim tornou-se o saltério angélico. Em alguns momentos, ao esfriar a devoção do saltério angélico, em nova aparição, Nossa Senhora do Rosário apareceu a Beato Alano, no ano de 1428, no século XV, e lhe pediu que reavivisse a prática. Assim ele formou o agrupamento de 50 Ave-Marias e seus mistérios conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ele disse que muitas graças e milagres seriam alcançados por meio desse modo e afirmou os ditos a São Domingo. Logo após, houve uma batalha em Leoparto, na Grécia, junto ao porto de Coríntio, comandado por João de Austrásia. Em 7 de outubro de 1571, no século XVI, o Papa Pio V procurava conter o avanço dos turcos na Europa. Antes disso, convocou aos cristãos que rezassem o rosário, através da carta breve, Consulverti, em 1569, no século XVI. Era uma batalha extremamente importante, pois dela dependia a preservação do cristianismo e da cultura ocidental. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no mesmo dia da batalha e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário, sendo este o Papa da Ordem dos Dominicanos. Por isso, seguiu as inspirações do fundador. O pontífice instituiu a festa inicialmente chamada de Santa Maria da Vitória. No ano de 1573, no século XVI, o Papa Gregório XIII tornou-se a festa mariana obrigatória para a Diocese de Roma e para as confracias de Santo Rosário, sob o título do Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. No ano de 1716, o Papa Clemente I escreveu a festa no calendário romano, estendendo-se para toda a Igreja Universal. A celebração ocorria em datas diferentes, conforme os costumes locais. O Papa Leão XIII escreveu a invocação da Rainha do Santíssimo Rosário, a ladainha Laureta, em 10 de dezembro do ano de 1883, no século XIX. E em 1913, no século XX, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro. Por fim, após anos de estima e devoção por parte dos papas dos santos, Papa São João Paulo II, em sua carta Rosario Verbum Merei, no ano de 2001, no século XXI, instituiu o quarto mistério, que foi reconhecido como luminoso, formando então o rosário, com 4 terços, meditando os mistérios de Cristo. Assim, deu-se a formação daquilo que se conhece atualmente o Santo Rosário. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de outubro. Em Capuã, na Campanha, na região da Itália, o martírio de São Marcelo, no século III, no ano de 250. Em Pádua, em Venereto, hoje em Veneto, na região da Itália, o martírio de Santa Justina, virgem, morreu martirizada no século III, no ano de 250, pelo Império Romano. Em Batsué, na Augústia, na Eufrásia, hoje na Síria, o martírio do Santo Sérgio e Barco, morreu martirizado no século III, no ano 270, pelo Império Romano. Em Roma, o falecimento de São Marcos Papa, que fundou
o título em Pedras Tus, a atual igreja de São Marcos. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 336. Em Bourges, na Aquitânia, hoje na França, o falecimento de Santo Augusto, presbítero e abade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 560. Em Saint-Ouen, também na Aquitânia, o falecimento de São Palácio, bispo, que ergueu uma basílica sobre o túmulo de Santo Eutrópósio. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 596. No mosteiro de Befoons, Vorprazo, na Castela de Leão, na região da Espanha, o falecimento do beato Martinho Cide, abade que fundou o cenóbrio e engregou a ordem do Cisterciense. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1152. Em Ararima, no Japão, os martírios dos beatos Adrião Tacuano, Moande e sua esposa Joana Tacuante, Leão Amucian, Sucomoan e a sua esposa Marta Ocida, e seus filhos Madalena Ocida, Diogo Ocida e Leão Tamantes e Louantes, e seu filho Paulo Toboti e Almuruan. Todos morreram martirizados no século XVII, no ano de 1613, pela ordem do imperador japonês, ao largo de Rostoferte, na França. O martírio do beato João Ormites, presbítero, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Pisa, na Itália, o falecimento do beato José Tonido, pai de família e cooperador dos salesianos. Morreu de morte natural no século XX, no ano de 1918. Em Banlolitz, localizado na província de Valenciana, na Espanha, o martírio do beato José Luans Plosier, religioso terciário dos Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Satello, perto de Savoia, na cidade da Itália, o falecimento da beata Clara Baldano, jovem, do movimento dos focolares. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1990. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de outubro, dia que a Igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora do Rosário, o meio de alcançar as almas para Deus.